Estamos a pouco mais de 3 meses do início da Copa das Confederações, 15 meses da Copa do Mundo de 2014, 3 anos e meio das Olimpíadas de 2016. E muito embora as atenções e as preocupações envolvendo esses 3 eventos estejam mais concentrados na capacidade de infraestrutura do país em realizar estas competições, este pronunciamento traz uma consideração do Senado Federal e de todos os que acompanham outra preocupação igualmente relacionada às Copas e aos Jogos Olímpicos, a atual legislação brasileira de terrorismo. É estranho, né, a gente falar de terrorismo no Brasil, mas nós temos que fazer uma reflexão profunda. Nós vamos ter 3 eventos mundiais ocorrendo nos próximos anos no Brasil, onde delegações de todos os cantos desse planeta vão vir ao Brasil e nós temos que ter esta preocupação. Nós acompanhamos, por exemplo, a Rio+20, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro no ano passado, e nós vimos o aparato que foi montado por conta disso. A nossa legislação ela é de 1983, ou seja, ainda do tempo da ditadura. Devo ressaltar, senhora presidente, que minha motivação inicial para tratar do assunto foi outra. Preocupado que está com o avanço da violência no país, sobretudo com as ações que, na minha avaliação, beiram ao terror, que vinham ocorrendo, por exemplo, no estado de Santa Catarina, onde ainda as ações de bandidos no ano de 2012, somando-se a aquelas ações em 2012 que ocorreram em São Paulo, que executavam diariamente policiais militares e, em alguns casos, seus familiares, promovendo ações, e, a meu entender, semelhantes ao terrorismo. Solicitei à consultoria do Senado Federal a elaboração de um estudo sobre a legislação brasileira contra o terrorismo, informando sobre como o tema atualmente é enfrentado na legislação em vigor e as eventuais necessidades de aprimoramento desta legislação. O problema, senhoras e senhores senadores, é que, considerando a nota técnica número 128 de 2013 da Consultoria do Senado Federal, fica evidente a necessidade da atualização da legislação em vigor que disciplina o tema terrorismo. E tal constatação extrapola a minha preocupação inicial com a violência praticada aparentemente pelo crime organizado contra a sociedade brasileira e perpassa também a adequação do arcabouço legal do país para a prevenção em relação aos 3 mega eventos que nos avizinham: Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Aliás, devo com pesar reconhecer, meus colegas, a dificuldade, em razão do prazo, de promover as alterações necessárias na lei para a definição do combate ao terrorismo antes da Copa das Confederações. Afinal, restariam apenas 4 meses para a aprovação da proposição nas 2 casas do Legislativo. Se houver, no entanto, a vontade política, tudo é possível, mas certamente, com o mínimo de atenção ao tema, poderemos assegurar a realização da Copa do Mundo de 2014 com uma legislação atualizada e suficientemente para garantir a tranquilidade de todos aqueles que vierem ao Brasil. É verdade que somos um país pacífico, sem inimigos evidentes, cuja prática tradicional do terrorismo político ou religioso, felizmente, não é sequer uma possibilidade considerada no dia a dia. Mas em todos os eventos citados, o Brasil estará recebendo cidadãos, autoridades e atletas das mais variadas nacionalidades e assim poderá transformar-se num alvo de uma ação dessa natureza. Enfim, como diz o ditado, senhora presidente, é melhor premedir do que remediar. Acredito, senhora presidente, ainda mais se tratando da segurança de milhares de brasileiros e demais visitantes
que estarão em território brasileiro. O artigo 20 da Lei 7.170, de 1983, ou seja, da época ainda que vigia a ditadura nesse nosso país, que instituiu a nova Lei de Segurança Nacional, trata do tema do terrorismo no país da seguinte forma. O artigo 20, abre aspas, devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou ato de terrorismo por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Se o fato resulta de lesão corporal grave, a pena aumenta até o dobro e, se resulta de morte, até o triplo. A Constituição Federal também menciona diretamente o repúdio ao terrorismo entre os princípios regentes das relações internacionais brasileiras. Está lá estatuído no artigo 4º, no inciso 8º da Constituição Federal. E considera o crime de terrorismo inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, assim como a tortura, o tráfico de drogas e os crimes hediondos previstos no artigo 5º, inciso 58 da Constituição. Ademais, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais sobre o tema, entre os quais merece destaque a recente Convenção Interamericana contra o Terrorismo, promulgada pelo Decreto 5.639 de 2005. Mesmo assim, persistem algumas dificuldades interpretativas, porque a legislação fez referência a atos de terrorismo sem precisamente definir o que venham a ser esses atos de terrorismo. Cumpre, inclusive, registrar que, pelo mesmo motivo, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, já indeferiu o pedido de prisão preventiva para extradição, em que não se pode verificar o quesito da dupla incriminação apenas com as informações até então fornecidas pelo Estado requerente. Devo reconhecer que o Poder Legislativo também já vem se ocupando desta controvérsia, pelo que se pode perceber dos projetos de lei atualmente em tramitação. Entre eles destaco os seguintes: o projeto de lei do Senado 588/2011, do ex-senador Demóstenes Torres, que define os crimes de terrorismo e dá outras providências; o PLS 707 de 2011, do senador Blairo Maggi, que define o crime de terrorismo e dá tramitação em conjunto com o projeto 762 de 2011, do senador Aloysio Nunes, que também é no mesmo sentido. A senadora Ana Amélia, que preside essa sessão, também me relatou outro projeto que vem de origem da Câmara de Deputados, que Vossa Excelência é relatora, que trata do mesmo assunto também, senadora Ana Amélia. São tantas as principais preocupações dos legisladores: excluir os requisitos autoritários vigentes na Lei de Segurança Nacional, que foi editada ainda durante a ditadura militar, inaugurada pelo golpe de 64, e aperfeiçoar o tratamento penal do terrorismo, especialmente em razão dos atentados de 11 de setembro de 2011, ocorrido nos Estados Unidos da América. No entanto, pelo que se pode perceber da tramitação das proposições acima indicadas, o anseio de reformar por completo a temática da criminalidade política com a revogação da Lei de Segurança Nacional tem impedido a reformulação imediata do tipo penal do terrorismo. Afinal, passados mais de 10 anos do maior atentado terrorista da história, urge realmente que o ordenamento jurídico pétreo, em sua consonância com os ditames constitucionais, melhor discipline este tema, senhora presidente. Sucede que nem o direito comparado, ou mesmo as diversas normas internacionais, se chegou ao bom termo quanto à definição típica de terrorismo. É bem verdade que o assunto merece destaque no projeto de lei do Senado 236 de 2012, que trata da reforma do Código Penal brasileiro, tendo sido redigido pela comissão de juristas
presidida pelo ministro Dipp, que chegou a uma redação positiva, que eventualmente possa merecer aprimoramentos, mas certamente avança em relação à legislação vigente. Minha preocupação, senhoras e senhores senadores, reside no prazo para efetiva implementação do novo Código Penal brasileiro. Em geral, proposições dessa natureza, com tamanha complexibilidade, tendem a tramitar por muitos anos no Congresso Nacional, o que poderia significar, na prática, realizarmos as duas Copas, Confederação e Copa do Mundo, e também os Jogos Olímpicos de 2016, com uma legislação sobre terrorismo voltada para coibir atos praticados por aqueles que se opunham contra a ditadura militar, porque a lei é de 1983. A legislação vigente limita a prática do terrorismo ao contexto da criminalidade política, especialmente quando circunscreve sua motivação, abre aspas, inconformismo político ou obtenção dos fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Era típico da ditadura e foi criada justamente para combater aqueles que militavam contra a ditadura. Já a redação prevista nos projetos em tramitação no Senado, o novo Código Penal, vão de encontro às preocupações mais ligadas ao tema da segurança pública, a possibilitar o aperfeiçoamento do tipo penal quando se fala em forçar autoridades públicas, nacionais ou estrangeiras, ou pessoas que ajam em nome delas, ou fazer o que a lei não exige ou deixar de fazer, o que a lei não proíbe, mediante as condutas, senhora presidente, indicadas nos seus parágrafos. Ademais, o crime de terrorismo foi listado entre os crimes contra a paz pública, título 16 do anteprojeto, e não como crime político ou contra os direitos humanos. Coincidentemente, o relator da reforma do Código Penal, o eminente senador Pedro Taques, é também o relator dos 3 projetos que dispõem sobre o tema no Senado Federal. Na condição de presidente da Subcomissão Permanente de Segurança Pública, da CCJ, o senador Pedro Taques avançou e avocou para si a relatoria desses projetos de lei que tratam do assunto. Senhoras e senhores senadores, não resta dúvida em relação à competência do nosso colega senador Pedro Taques, tanto para relatar qualquer matéria no Senado Federal. Certamente haveremos de ter um excelente relatório do projeto de reforma do Código Penal. Entretanto, diante da urgência em disciplinar o assunto, de preferência antes dos grandes eventos esportivos que vão ocorrer no nosso país, creio que o melhor seria organizarmos uma forma isolada da tramitação desta matéria. Situação semelhante já ocorreu aqui no Congresso Nacional e neste plenário nós votamos no final do ano, que é a lei da informática, quando alguns defenderam que a mesma aguardasse a reforma do Código Penal, mas prevaleceu o entendimento de que o melhor seria ter uma legislação vigente que pudesse ser incorporada ao novo Código quando oportuno, mas vigente desde agora. Penso que neste caso estamos diante do mesmo problema. E desde já, senhora presidente, defendo que possamos dar uma resposta ágil e adequada, preenchendo esta lacuna no nosso ordenamento jurídico, alcançando a legislação brasileira que dispõe sobre terrorismo ao mesmo patamar daquela existente nas principais democracias do mundo, e corroborando o fato do Brasil ser signatário de diversas convenções internacionais que tratam de terrorismo. Espero, então, senhora presidente, que além da infraestrutura adequada para a realização da Copa das Confederações, da Copa do Mundo de 14, das Olimpíadas em 2016, o Brasil possa demonstrar através de um acabouço legal avançado, preparado para criminalizar e coibir a prática repudiada por todas as nações democráticas do globo, o terrorismo. Era o que tinha a dizer, senhora presidente.